Bom dia, queridos, graça e paz. Dentro de alguns instantes a gente vai dar início à nossa escola bíblica dominical desse domingo. E antes disso a gente vai fazer alguns louvores cantados para a gente estar adorando o Senhor com algumas músicas. Vamos louvar o Senhor? Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma? Eis-me aqui no teu santuário, eis-me aqui na tua presença pra te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui no teu santuário, eis-me aqui na tua presença pra te ouvir, Senhor, Senhor. Pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha força, a minha salvação, a minha rocha, o meu escudo. Eis-me aqui, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha força, a minha salvação, a minha rocha, o meu escudo. Eis-me aqui. Amém. Bom dia, queridos. Já estão com a gente Juliana, o Marcos também, minha mãe, Fabiana. Esses são os que eu consigo visualizar aqui com a fotinho lá. Vamos estar dando início ao nossa escola bíblica dominical desse domingo. Vamos orar?
Pai de amor, nós te agradecemos por mais um domingo na tua presença, por mais um momento onde poderemos estar estudando a sua palavra. Pedimos agora, Senhor, venha de encontro aos nossos corações e que o estudo da sua palavra possa ser proveitoso para as nossas vidas. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Hoje a gente vai estar vendo o livro de Números. É o quarto livro do Pentateuco e a gente vai estar vendo esse livro hoje. Como todos os estudos, nós vamos ter um alvo do estudo, vamos ter um objetivo. E o nosso objetivo vai estar sempre pautado aqui em 3 palavras, que é o saber, o sentir e o agir. Dentro do saber, a gente precisa entender a relevância do livro de Números. Esse é o primeiro objetivo. Dentro do sentir, nós vamos estar vendo o agradecer a Deus por sua fidelidade. E dentro do agir, nós vamos listar circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária. Então, vamos lá, né? Se você fizer entrevistas na sua igreja, você vai descobrir que Números é um dos livros menos lidos entre os cristãos, né? Talvez a maioria das pessoas nem saiba qual o conteúdo de Números, né? Já que o título em português não nos leva ao tema principal do estudo. Meu pai está com a gente também, seja bem-vindo, pai. E Números é um listo de leis e de histórias relevantes para ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus ainda hoje. Isso foi para o povo de Israel, ainda ali no deserto, mas que é muito relevante para nós ainda hoje, né? Porque a gente sabe que a palavra de Deus é viva e atual, né? O livro vai estar contando as lições e não os números deste livro, né? Aprendendo um pouco mais sobre viver como o Senhor quer. Então que o estudo de hoje possa ser bem proveitoso para a gente ter um apanhado bem geral, bem panorâmico daquilo que Deus quer e espera para mim e para você como servos dele. Ok, queridos? Vamos lá. Dentro daquela visão panorâmica geralzona do livro, a gente tem as nossas informações básicas do livro. Autor. O autor do livro foi Moisés. A data de escrita é 1440 a.C. Local, onde que ele foi escrito? Esse local foi o deserto. Moisés estava no deserto ali, fazendo tudo aquilo que Deus mandava. Deus mandava ele fazer aquilo e ele começou a relatar tudo aquilo que Deus mandou. Para quê? Para servir de parâmetro para o povo saber o que Deus queria. Beleza? E versículo-chave vai estar ali em Números, capítulo 9, verso de número 23. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Números 9, verso de número 23. Que fala assim para nós, ó. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Beleza? E a palavra-chave desse livro é fidelidade. Então você vai ver que o livro vai estar versando sobre fidelidade. Fidelidade de Deus para com o seu povo. E olha que era um povo complicadinho, né?
assim como nós hoje. Nós somos complicados pra caramba, e mesmo assim Deus continua fiel com a gente. Vamos lá, vamos ver um esboço dessa visão panorâmica. De números 1 a números 10, nós vamos estar enxergando aqui. Interessante, antes de a gente falar disso, né? Dentro de números a gente vai estar enxergando 2 gerações do povo. E a gente vai começar a ver aqui a velha geração. De números 1 a números 10, a gente vê a preparação desse povo, lá no Sinai, a organização desse povo, e Deus santifica o povo, ok? De números 10 a números 12, a gente vê o começo dessa história do povo. O povo ali, de 1 a 10, se preparou, de 10 a 12 ele começa a sua jornada, até Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia a gente encontra um descontentamento desse povo, onde começam as murmurações, as reclamações, e Deus ouve esse povo, mesmo com coisas insensatas, insanas. Deus ouve o povo. O Deus ouvir o povo não quer dizer que Deus vai fazer o que o povo quer. Deus vai fazer sempre a vontade dele, porque a vontade dele sempre vai ser a melhor para nós. Mas Deus sempre está pronto para nos ouvir. Ok? De números 13 a 20, a gente encontra uma parada. Esse povo para ali em Cádiz Barneia e é disciplinado. Vai haver a disciplina, onde Deus castiga o povo. E é importante a gente perceber o seguinte: nós precisamos estar prontos para a disciplina do Senhor. Porque às vezes não sempre que Deus nos disciplina, é para quê? Para que a gente possa entender onde a gente está errando e voltar para o eixo, voltar para o foco, que é o tema do mês de fevereiro, né? Voltar para o foco de Deus para nossas vidas. Tá? E, se for necessário, Deus vai castigar. Nesse caso aqui, Deus castigou o povo. Tá? E de números 20 a 21, essa velha geração começa o rumo à terra prometida. Né? Você vai ver o local ali, Edom e Moabe, o local onde isso começa. Vai ser um período de transição, e nesse período de transição, Deus castiga esse povo. Como assim? O povo começa, essa geração velha começa a ser substituída gradualmente pelo Senhor. Okay? E de números 22 a números 36, rumo à terra prometida, já essa nova geração, né? Localização ali, Moabe e Transjordânia, onde ali vai haver a organização desse povo e Deus abençoa o povo. Okay? Então esse aí é o esboço do livro de Números. Okay? E Números em uma sentença seria assim para a gente: o Senhor demonstra fidelidade, preservando os israelitas, punindo uma geração, mas levantando outra geração que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a Abraão. Beleza? Deus sempre cumpre as suas promessas. Aquilo que Deus fala que vai fazer, ele faz. Ok? Então fique ligado, fique firme nisso aí. Seguindo, ponto 2 do nosso estudo: números. Contar o quê? O que números conta, gente? Já pensou nisso? Já parou para se questionar? Vamos lá.
O livro originalmente se chamava No Deserto, e são as primeiras palavras do texto original do livro em hebraico. Okay? Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, escolheram o número Números por causa dos 2 recenseamentos relatados no livro. Você vai ver isso no capítulo 1 e no capítulo 26. Então, há 2 contagens. Mas, na verdade, o título hebraico reflete muito melhor a ênfase no contexto, no conteúdo da vida e do povo de Deus durante toda a sua peregrinação no deserto. Né? Depois de Levítico, né, um livro que não tem movimento, nós podemos imaginar ali o povo paradão, ouvindo as instruções de Deus. A gente chega em Números, que é um livro de pura ação. O povo caminha até a terra prometida e murmura. Então, gente morre, gente nasce, há guerras, há instrução e há disciplina. Entre tanta ação, o foco e o fio condutor do livro não são os israelitas, mas sim o que é? A fidelidade de Deus, que dava sucesso a um povo muito teimoso como o povo de Israel. Tá? Então, isso daí é algo que a gente precisa sempre lembrar. Mesmo com a teimosia do povo, Deus era fiel ao povo. Mesmo com a sua teimosia, mesmo com a minha teimosia, Deus continua fiel conosco. O que a gente precisa fazer? A gente precisa acordar e focar para fazer a vontade do Senhor. Beleza? Vamos lá. Vamos ver os destaques desse livro. Há 2 blocos de texto que devem ser destacados nesse livro. O primeiro bloco são as murmurações de Israel e o segundo as pragas de Balaão. Eles têm em comum a demonstração da fidelidade de Deus, preservando e cumprindo a sua promessa ao povo ao discipliná-lo e livrá-lo dos inimigos. São 2 coisas, murmuração e as pragas de Balaão. E você vai ver que Deus sempre se manteve fiel ao povo e cumpriu a sua promessa ao povo. Tá, querido? Deus sempre cumpre. Deus sempre é fiel. E nós precisamos aprender com Números a ser fiel ao Senhor e a cumprir a nossa palavra também. Você já percebeu que quando você tem um encontro com Jesus, Ele muda a sua vida, aí você se prepara para ser batizado e tal. Aí na igreja você é batizado e quando você passa pela assembleia, depois você repete isso no momento do batismo, algumas perguntas são feitas para você, aí você responde sim, tudo certo. Quem está com a gente também é Zé Roberto, direto dos Estados Unidos, meu irmão. Agora que eu estou enxergando a fotinho dele ali. Seja bem-vindo, meu querido, saudade. Então, a gente responde um monte de perguntas ali, não, a gente vai fazer isso, não, a gente vai cumprir e tal, e a igreja também responde algumas perguntas em relação a nós, e chega alguns momentos na nossa vida que a gente não cumpre aquilo que a gente falou que ia cumprir. Você já percebeu isso? Como que nós somos instáveis? Como que nós somos inconstantes? Como que a gente deixa de cumprir a nossa palavra? Como que a gente deixa de ser fiel? Pense nisso, reflita nisso. E comece a mudar a sua maneira de agir em relação a isso. Porque Deus, ele é sempre nosso exemplo. Ele sempre foi fiel e sempre cumpriu. Ele sempre foi e é e será. Ok? Vamos lá, o primeiro destaque que a gente vai ver aqui é as murmurações de Israel. Há vários episódios de murmuração no livro. Todos nos levam a uma conclusão inevitável.
quer ser abençoado por Deus, então evite a murmuração, querido. Mas fique atento, né? Não confunda desabafo com murmuração, ok? Por quê? Desabafar é algo saudável, é sincero e nos coloca em humildade diante de Deus, para dizer como que nós estamos nos sentindo e o que pensamos. Veja ali Números 11, de 10 a 15. Eu vou abrir aqui para gente e vou estar lendo. Vamos lá, Números. Não sei por que eu fechei. Números 11. Números 11, de 10 a 15. Aí a gente vai estar... Bom dia, meu querido, saudade. Eu não sei se é bom dia para você, eu nunca guardo o fuso horário nosso aqui com o seu aí nos Estados Unidos. Vamos lá. A gente vai encontrar aqui um desabafo de Moisés com Deus. Quando Moisés ele começa a sentir o peso do seu cargo, sentir a responsabilidade que ele tinha enorme nos seus ombros, e ele desabafa com o Senhor. Olha só. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu à luz para que me digas: leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha que coisa bonita. Lá o horário é quase parecido com o nosso aqui. Lá é 1 hora antes ainda que o nosso aqui no Mato Grosso. Lá são 8h20, aqui são 9h20. Interessante. Então olha que coisa bonita que a gente vê aqui. A gente vê Moisés literalmente esgotado, provavelmente fisicamente e emocionalmente, e ele chega para Deus e derrama o seu coração diante do Senhor, porque ele fala assim: Senhor, eu não estou sabendo lidar. Será que eu estou fazendo algo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, você já parou e falou: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu devo estar errando, porque a gente ensina e ninguém segue a sua palavra, ninguém faz o que a gente está ensinando, o que a gente está orientando. Muitas vezes eu me parei e questionei ao Senhor. Estava falando: Senhor, eu estou errando em alguma coisa, me ensina. Se o erro sou eu, me tira daqui. A gente precisa entender que nós precisamos abrir o nosso coração e falar para o Senhor aquilo que estamos sentindo. Não é pecado você desabafar para o Senhor. Porque você vê aqui que Moisés estava chegando para o Senhor falando: Senhor, o que eu estou fazendo? Me ajuda, eu não consigo. Ele estava abrindo o coração para o Senhor. Ele não estava reclamando. Ele estava falando: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? E a gente vê ainda que o salmista ele vai nos convidar a fazer isso que Moisés fez, a derramar o nosso coração diante do Senhor. Abra sua Bíblia ali em Salmo
62, no Salmo 62, o verso de número 8. Olha que coisa bonita. Confia nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O salmista fala isso para nós. E Moisés fez isso ali. Né? Ele derramou o seu coração diante do Senhor. Ele não ficou reclamando. Não ficou se queixando. Ai, olha, ninguém gosta de mim. Ninguém me ajuda. Não. Ele chegou para Deus e falou: Deus, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não estou aguentando. Isso é saudável. Isso é bom. Murmurar, pelo contrário, é acusar Deus de não fazer tudo da maneira que pensamos ser o certo ou o melhor. Olha que pretensão nossa. Quando a gente está murmurando, a gente está acusando Deus de fazer as coisas erradas. Então, se atente a isso. Fique atento a isso para você não cometer essa falha. Vamos ver alguns exemplos aqui de murmuração, né? E de alguns atos de Deus contra a murmuração. Em Números 11, ali, a vida no deserto, a murmuração do povo era saudades da mordomia que tinha no Egito. Interessante que antes você vê lá no Êxodo que o povo estava reclamando, murmurando que era escravo, que não aguentava aquilo. Aí Deus livra o povo. Aí, durante a caminhada no deserto, eles começam a reclamar que estavam com saudade daquilo que eles tinham no Egito, da mordomia que tinham. E olha os atos de Deus ali. Deus dá disciplina com fogo e dá suprimento com carne. Né? Essa é a primeira coisa. Em Números 12, a gente vê que Moisés ele se casa. Aí a murmuração. Arão e Miriam murmuram. Olha o ato de Deus. Disciplina nos dois. Em Números 13, a gente encontra um momento onde os espias olham a terra. Aí 10 dos 12 espias murmuram: nós seremos devorados ali, aquele povo é muito forte, aquele povo é muito grande, não dá pra gente. O ato de Deus. Deus pune a incredulidade e age de acordo com a fé dos que creram. Nosso Deus ele é sempre justo, querido. Números 14, reação ao relato. Olha a murmuração do povo: era melhor ter morrido no Egito. Ato de Deus. Deus pune o povo e livra Josué e Calebe da insensatez dos incrédulos. Números 16. A gente encontra uma rebelião à liderança de Moisés e Arão. Olha o que o povo fala: quem são vocês para se colocarem acima de nós? O povo começa a questionar os líderes que Deus colocou sobre eles para tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida. Aí o povo começa a querer fazer do jeito que quer. Eu quero fazer do meu jeito, então eu vou reclamar do líder, porque é ele que está à frente. Querido, olha só, uma coisa que a gente precisa aprender. Se você quer ser líder um dia, você precisa ser um bom liderado. Mesmo que você ache que é melhor que o seu líder. E mesmo que você seja melhor do que o seu líder. Se você quer chegar a ser líder um dia, você precisa aprender a ser um bom liderado. Você precisa aprender a se submeter à liderança colocada por Deus acima de você.
Porque se você não se submeter, você não vai ser nunca um bom líder. Você pode até chegar à liderança pela sua força, mas a sua liderança não vai ser de sucesso, porque Deus não está junto com rebeldia. Já vi isso acontecer em muitos lugares e nunca me preocupei com isso. Quando pessoas que estavam sob a minha liderança queriam se insurgir, não vou dizer que eu ficava feliz, não ficava triste, mas eu simplesmente entregava ao Senhor, porque eu sei que o Senhor ele é fiel e ele é justo, e o Senhor simplesmente fazia a vontade dele, porque Deus não se agrada de insurgência, Deus não se agrada de rebeldia, né? E olha o ato de Deus aqui, Deus pune os reclamadores com morte. Tá? Outra coisa, querido, preste atenção, quanto atraso por causa da murmuração. Se você olhar ali, por causa da murmuração, o povo ficou muito tempo no deserto. O povo ficou muito tempo girando no deserto. Olha bem os relatos e entenda que a murmuração ela nunca age sozinha. Junto da murmuração estão o descontentamento, a inveja, o orgulho, a maledicência. E quase sempre ela vai ser abençoada pela disciplina do Senhor. Então, querido, essa disciplina ela vai estar salvando o sábio, mas matando os duros de coração. Então seja sábio diante do Senhor, para que Ele possa te salvar, que Ele possa fazer o melhor na sua vida, no tempo dele e da maneira dele. Ok? Números para hoje. Examine a sua vida, querido, e observe o coeficiente de murmuração. Se o coeficiente de murmuração na sua vida estiver muito alto, para, repensa e muda a sua atitude. Olha só, o Novo Testamento ele nos adverte, nos ensina a lidar com a murmuração e a vencê-la. Vamos ver isso? Filipenses 4, a gente vai estar encontrando um ensino e uma aplicação. Em Filipenses 4, a gente vê que Deus nos dá tudo o que precisamos. Aí você pode estar pensando, poxa, mas eu queria tanto isso, mas Deus não me deu. Então você não precisa. Você pode querer, você pode desejar, mas Deus só te dá aquilo que você precisa. Ele sabe o que você precisa e o que é realmente necessário para a sua vida. Né? Faça essa aplicação. Posso ser grato pelo que tenho e pelo que não tenho. Faça esse exercício na sua vida. Seja grato pelo que você tem e pelo que você não tem. Quem está com a gente também, Oswaldo Santos. Seja bem-vindo, meu querido. Oswaldo Santos é pastor Oswaldo? É, pastor Oswaldo, diretamente de Portugal com a gente. Forte abraço, pastor. Vamos lá. Outro ensino que o Novo Testamento nos dá e aplicação. Colossenses 3,16. Mostra para nós que a gratidão pode ser um estilo de vida. Você provavelmente conhece um monte de gente que não é grato a nada, só reclama, é injusto, né? E a gratidão pode ser e deve ser um estilo de vida. É pastor Oswaldo mesmo, direto de Portugal. Muito bom tê-lo com a gente. A minha responsabilidade até sobe, né? Já estou com 2 pastores top aqui assistindo a gente, então a responsabilidade aumenta. Mas vamos lá. Então a gratidão, querido, pode ser um estilo de vida para nós. Faça a seguinte aplicação. Posso adotar a gratidão como estilo de vida. Adote isso.
Em vez de reclamar, de questionar, agradeça a Deus por tudo que Ele faz por você. Ah, não consegui pagar aquela conta do mês passado. Agradeça a Deus que você conseguiu pagar as outras. Aquela ficou. E Deus vai te honrar e vai conseguir fazer com que você consiga os recursos para pagar. Porque Deus, Ele é fiel. Não se esqueça. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,18, a gente encontra mais um ensino. Agradecer deve ser uma constante em nossa vida. Pense nisso, querido. Você pode ser grato ao Senhor constantemente, sempre. Isso é importante. E olha a aplicação. Gratidão e murmuração são excludentes. Não tem como andar junto. Ou você é grato ou você é murmurador. Não dá, não combina. Elas vão se chocar. Então eu prefiro ser grato. Eu aprendi a deixar de murmurar, mesmo quando as coisas estão complicadas. Porque eu sei que Deus está querendo me tratar, trabalhar algo comigo. Então, faça essa aplicação. E mais um números para hoje. A seguinte frase: evite murmurar em seu dia a dia, mas não deixe de praticar o desabafo diante do Senhor, que tem prazer em nos ouvir. Querido, o Senhor, Ele não gosta da murmuração, mas o Senhor, Ele tem prazer de ouvir os seus servos abrindo o coração para Ele. Aí, às vezes você fala assim, mas Deus sabe. Deus sabe, querido, claro que Deus sabe. Mas Ele quer ter o prazer de ouvir você falando, de ouvir você abrindo o coração para Ele. Né? Então, trabalhe isso na sua vida. Vamos lá, vamos ver o outro destaque. O outro destaque são as pragas de Balaão. Veja como Deus é fiel. Balaão, falso profeta, foi contratado pelos povos que habitavam em Canaã para impedir o avanço dos israelitas na terra. Mas Deus transformou o que seria Mandiga numa reafirmação das promessas que havia feito ao patriarca da nação. Estava a ponto de cumpri-las aos seus descendentes. Olha as pragas. A primeira, Balaão era estrangeiro. Coisa interessante de saber. Balaão era estrangeiro e seu nome significava não do povo. Balaão recebeu dinheiro pelo trabalho. E olha que coisa interessante, os profetas de Deus não queriam recompensas humanas. E Balaão queria. Então, você já via que não era um homem de Deus. Mas Deus é tão tremendo, Deus é tão grande, que Ele usa até quem não é dele para reafirmar a sua vontade, o seu querer para o seu povo. Vamos lá. Balaão era persistente em prejudicar o povo de Deus. Você vê isso em Deuteronômio 23, 4, 5, 31, 14 e Números 31, 16. Balaão está escrito negativamente no Novo Testamento, em Judas 11, em Apocalipse 2, 14. Então é muito interessante o fato de os encantamentos de Balaão terem relação com as promessas pactuais de Deus a Abraão no Gênesis. Vamos ver o quadro? Olha só. Em Gênesis 12, 3, você vai ver a similaridade com Números 23, 8. Né? Olha a comparação. Aqui há uma alusão à fidelidade pactual de Deus em trazer bênção e afastar a maldição da casa do patriarca. Né? Então você vai ver isso acontecer com o povo aí também. Em Gênesis 12, 3 e 15, 3, você vai ver a similaridade com Gênesis 23, 10. A promessa da descendência tão numerosa é reafirmada aqui. Gênesis 12, 3, também a gente vê
junto com Números 23, 20, a fidelidade pactual da bênção. Gênesis 12, de 1 a 3, você compara com Números 24, 3 a 8, né? A terra e o poderio real. Deus reafirma o propósito de dar terra ao povo, além de mostrar que, pela sua grandeza e influência, as famílias da terra seriam benditas. Gênesis 12, 3, comparado com Números 24, 9, a gente vê a fidelidade pactual da bênção. Em Gênesis 12, 3, mais uma vez, comparado com Números 24, 17 e 19, a gente vai estar vendo aqui a alusão a um descendente, o Messias, veículo de bênção de Deus sobre todas as nações. Então a gente vê isso acontecendo. Beleza? Vamos lá, as curiosidades do livro. Tem algumas coisas muito curiosas e interessantes. Vamos lá, primeira curiosidade. Os censos do livro de Números serviam a propósitos militares. Tá? Então o primeiro censo preparou o povo para a viagem até Cades Barnea. O segundo censo preparou o povo para a viagem até a Transjordânia. Então essa é a primeira coisa interessante para a gente ficar atento. Segunda curiosidade, Êxodo descreve a saída dos israelitas do Egito. Números narra a peregrinação deles no deserto até a preparação para a conquista da terra prometida, que foi concretizada com Josué. Beleza? Terceira curiosidade, o livro de Números regulamenta o calendário judaico. Né? Vamos ver um resumo dos meses na Bíblia e a sua correspondência aproximada com o nosso calendário. Aquilo que eu tinha falado semana passada, que eu tinha esquecido de ver, e a gente preparou para cá hoje, tá? Vamos lá. Primeiro mês, que era ali o nome do mês era Abib ou Nissan. O nosso mês aqui ocidental seria Abril, a festa daquele período, a Páscoa. O segundo mês, Ziv ou Iyar, mês ocidental, maio, aí não tem nenhuma festa. Tá? O terceiro mês, Sivan, que o paralelo com o nosso calendário ocidental seria junho, e a gente teria as festas de Pentecostes. O quarto mês, o Tammuz, mês ocidental, julho, também sem nenhuma festa. O quinto mês, o mês de Ab, mês ocidental seria agosto. O sexto mês, o Elul, mês ocidental, setembro, também sem festas. Para o sétimo mês, Itanim ou Tisri, o mês ocidental seria outubro. E qual festa que a gente tem? A festa dos tabernáculos. O oitavo mês, o mês de Bu ou Marchesvan, o mês ocidental seria novembro, também sem festas. O nono mês, o mês de Kisleu, mês ocidental, dezembro. E a gente tem a festa da dedicação. O décimo mês, o Tebeth, mês ocidental seria janeiro, sem festa também. O 11º mês, o Sebat, seria fevereiro, sem festa também. E o 12º mês, o mês de Adar, o mês ocidental seria março. E as festas seria a festa do Purim. Ok? Então a gente está cumprindo aí o que a gente prometeu atrás. Vamos lá, quarta curiosidade. Apenas homens com mais de 20 anos de idade eram contados no censo. Então a gente vê que o censo era realmente com intuito militar. Tá? E que a quantidade de pessoas era muito maior do que a dos censos. Se era só homem até 20 anos de idade eram contados, imagina
quanto mais gente tinha. Ok? Números é o maior livro do Pentateuco. É o quinta curiosidade. Tá? E em Números a gente encontra a bênção arônica. Que a gente vai estar lendo ela. É um dos textos mais citados nos cultos judaicos e cristãos. Abra sua Bíblia aí em Números 6, verso 22 ao verso de número 27. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Abraão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoareis. Olha que bênção linda, né? Hoje à noite eu vou vir fazer a bênção apostólica, vou fazer a bênção arônica, né? Então vamos lá. Doutrinas. Quinto ponto do nosso estudo de hoje são as doutrinas. A primeira doutrina que a gente encontra é: Deus é o sustentador do seu povo, né? Apesar da desobediência e da murmuração, Deus sustentou os israelitas durante todo o tempo do deserto. Nunca lhes faltou nada. As bênçãos do Senhor sobre nós não são fruto do nosso merecimento, mas sim da graça que Ele dispensa conforme a sua sabedoria perfeita. Tá, queridos? Então essa é a primeira doutrina. Deus é sustentador do seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, você é um servo dele, você é um discípulo de Cristo, Deus vai ser o seu sustentador e nada vai te faltar. Ok? Vamos lá, segunda doutrina. Deus chama cada geração à consagração e ao serviço. Números é um paradigma de como o Senhor trata continuamente com o seu povo eleito, de geração em geração, preservando a sua fidelidade até o concretizar a salvação no Novo Testamento. Tá? Deus, Ele quer sempre que nós estejamos nos consagrando a Ele. Ok, querido? Então, perceba esses ensinos contidos em Números e repense a sua vida e queira estar focado no Senhor, no centro da vontade dele. Tá? Número nos ensina a contar não quantas pessoas há na igreja ou em nossa lista de amigos, mas sim a quantidade de bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida. Essa contagem serve para nos lembrar de que Ele é fiel, independente de nós correspondermos ao seu amor e à sua graça. Deus, ele quer que a gente entenda a fidelidade dele. Ele quer que a gente siga o exemplo dele de fidelidade e seja fiel, porque ele vai ser fiel a gente mesmo quando a gente não é, né? Por isso, querido, confie que ele sabe o que é melhor e que nunca deixará de suprir qualquer necessidade que você tenha, né? E é legal porque isso aí bate de encontro às experiências que a gente teve durante essa semana, na nossa semana de oração, né? Tem a experiência da Juliana, a experiência da Angélica, né? Que viram a fidelidade de Deus acontecer da maneira que Deus queria na hora dele, né? Então, que Deus te abençoe e que você possa compreender a fidelidade de Deus e querer viver essa fidelidade. Amém, queridos? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de estudo da sua palavra, que é tão gostoso, que é tão renovador, Senhor. Pedimos agora que a tua palavra possa se fazer viva
em nossos corações. E que possamos ter corações gratos e fiéis a Ti em todos os momentos da nossa vida. Que a murmuração possa estar longe das nossas atitudes, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, e finalizando agora, eu sei, mamãe está assistindo, pai. Já tinha comentado já. Só deixar um convite para todos, né? Hoje à noite, às 18h30, no horário daqui, nós estaremos no nosso culto da família, louvor e adoração a Deus, mais o encerramento da nossa 5ª semana de oração e também culto de Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Ó, ô glória. O Roberto disse que está caindo maná do céu lá, ó. Ô glória. Se alimenta aí, meu querido. Forte abraço a todos e até mais tarde. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, depois procure lá a primeira IEC Rondonópolis, o IECB. E se inscreva lá e você vai ter acesso a todos os cultos que a gente tem postado lá. Ok? Forte abraço. E esse maná tá bom, gente. Geladinho, hein? Um abraço, queridos. Fiquem na paz e até hoje de noite.